A economia da Rússia está à beira do colapso por causa da guerra contra a Ucrânia e das sanções econômicas do Ocidente contra ela? Esse vídeo é para responder a essa pergunta. Olá, meu nome é Bruno, eu sou economista e eu sou internacionalista. No vídeo de hoje eu vou responder a pergunta relacionada ao colapso ou não da economia da Rússia, e eu vou fazer isso já trazendo temas de 2014 até hoje, que sempre foram pautados na beira ou na iminência do colapso da economia da Rússia em função das guerras e das sanções econômicas que foram aplicadas. Em 2014, se a gente lembrar, a Rússia foi, em resposta às revoltas populares ou ao que acontecia na política da Ucrânia, ela deu essa resposta anexando a Crimeia, e a partir daí muitas sanções econômicas foram impostas pelos Estados Unidos, pelos países da Europa, e desde lá se ouve falar em crise na Rússia. Obviamente, ela teve problemas em função desses eventos políticos, geopolíticos, como o derretimento da sua moeda em um dado período de tempo, ou seja, uma desvalorização muito grande em relação a moedas como o dólar e o euro, mas ela encontrou caminhos para reverter isso. Então, se a gente via no noticiário de 2014 cravando que já em 2014, 2015, a Rússia ia ter problemas seríssimos, não ia conseguir se reerguer, não ia pagar suas dívidas, suas obrigações, né, em relação a títulos públicos, etc., com investidores do exterior e os domésticos mesmo, isso se repete agora. Agora se falou muito em relação ao colapso da economia da Rússia, e como lá, agora também não está acontecendo esse derretimento completo da economia da Rússia em função de algumas ações e algumas características que o Banco Central e os ministros das Finanças da Rússia, até o próprio Putin, eles introjetam dentro daquele cenário porque, de certa forma, eles estão acostumados a lidar com caos. O que aconteceu em 2014 foi uma perda de valor da moeda da Rússia, como agora, a gente lembrar, na guerra, chegou a estar cotada em 156 rublos por dólar no intraday e veio caindo sucessivamente até o ponto da gente conseguir identificar que o rublo da Rússia, a moeda da Rússia, ela é a moeda que melhor performou em termos relativos, né, comparativos, no ano de 2022. Agora ela está sendo cotada a 56 rublos por dólar, como eu vou mostrar aqui agora. Se a gente olhar esse gráfico aqui, ele mostra que tem um pico bastante grande em resposta à guerra, que chegou a estar cotado no intraday o rublo a 156 rublos por dólar, e ele veio decaindo até 56, que é no dia de hoje, que é a cotação em tempo real do Investing.com. Aqui é o mesmo cenário para as taxas de juros, que elas aqui tem desde 2014, né? Elas também aumentaram em função da anexação da Crimeia. Em resposta a ela, vieram caindo gradativamente até 2022, quando aumentaram. E esse aumento aqui, se a gente vê na primeira pernada aqui de 2021, 2022, isso é resposta à Covid, né? Muitos países, muitos estados fizeram isso, muitos bancos centrais responderam dessa forma. Só que a guerra, ela jogou isso exponencialmente para cima, de uma taxa que estava abaixo dos 10%, chegou a 20% no início da guerra, só que aconteceu uma virada que é interessante. Chegou a 14, né? Agora a taxa de juros da Rússia está em 14. Eu vou mostrar aqui o gráfico das reservas em ouro, que vai ajudar um pouco da explicação do que a Rússia fez lá em 2014 e fez agora. Ó, aqui está desde 2019. Mas se a gente pegar um pouco mais, as reservas, elas vieram aumentando aqui, ó, desde 2014, né, essas reservas em ouro, e chegaram aqui a 2,3 toneladas em 2022, né? Isso já é um patamar de 2020, final de 2020, metade para o final, para fazer frente ao que está acontecendo agora. E alguns dados que são interessantes da economia eu vou falando ao longo da exposição, mas uma taxa aqui que é interessante, né, já que a gente está com os gráficos aqui abertos, é a taxa de desemprego da Rússia, que ela caiu inclusive. Ela chegou a um patamar de 6,5%, isso dentro do cenário Covid, né, e agora está em 4,1%. Bom, o que esses dados eles nos trazem, né? A gente identifica que não é uma economia que está com os seus fundamentos, né, como diz o mercado financeiro, seus fundamentos totalmente deteriorados. Não disso, não é dessa forma que acontece. Obviamente, ela precisou lidar com umas questões, porque com a guerra e as incertezas que a guerra cria para os investidores internacionais, algumas atitudes foram tomadas pelo Banco Central da Rússia. Inclusive, uma figura-chave desse cenário todo é a presidente do Banco Central da Rússia, a Elvira Nabiullina. Ela é uma presidente do Banco Central que ela é aclamada pelo mercado financeiro como um todo, ela tem uma formação muito ortodoxa, e ela começou seu mandato no final de 2013 e até agora ela está por lá
fazendo políticas monetárias bastante criativas, se a gente pegar para olhar comparativamente a outros bancos centrais do mundo. Os bancos centrais têm sempre um mandato, né, em grande medida, de proteger os países da inflação. No mundo globalizado, de mercados financeiros conectados, a inflação ela é um perigo tanto para a economia real, quanto para esses ativos financeiros que circulam, esse capital que circula o mundo todo, porque justamente ele vai fazer com que o ganho de capital nos mercados financeiros diminua. Ele vai corroer o retorno dos investidores nas bolsas do mundo inteiro. Só que, para a economia da Rússia, foram adotadas políticas, como a que eu mostrei agora, relacionadas às reservas de ouro. A Elvira, ela é uma economista de um viés mais ortodoxo, porém ela conseguiu fazer com que as suas ações refletissem uma realidade, uma demanda objetiva da Rússia, com todo esse cenário que ocorreu desde 2014, de sanções econômicas pesadas contra ela, principalmente agora, que SWIFT, BIS, formas de pagamento internacional foram bloqueadas para a Rússia, e isso, obviamente, causa um impacto econômico negativo. Então, qual que é a questão? O primeiro ponto são as reservas de ouro que a Rússia possui. Elas têm um caráter aí que é duplo, na minha visão, que é, primeiro, você tem uma moeda no seu país que ela é uma moeda fraca, enfraquecida, né, por várias questões. E essa moeda fraca, ela tem que, de alguma forma, ser ancorada ou escorada em uma outra moeda. Outros países vão fazer isso com dólar. A Rússia, como enfrenta sanções econômicas até hoje, não pode fazer com dólar ou qualquer outra moeda que vai, né, na ponta do mercado de moedas, né, internacional, ser convertido em dólar. O que ela faz? Ela opta pelo ouro. Daí o ouro tem uma função que, como eu falei, é dupla. Ele vai permitir com que a moeda interna da Rússia ela seja um pouco desvalorizada em função de aumentos, né, que a cotação do ouro pode ter, incentivando a exportação da Rússia. E aí também ela vai servir como uma forma de liquidez objetiva para o Banco Central da Rússia poder operar, que tem um mercado de ouro, que transaciona ouros no futuro, né, ou negócios atrelados a ouro. E fazendo isso, cria oportunidades de liquidez para a economia e ela não fica travancada por uma necessidade de ter dólar nas suas contas, né, nas suas posses. O Banco Central da Rússia fica livre nesse sentido. Os pontos que são importantes para olhar em relação à economia da Rússia é que existe uma moeda que agora ela está estabilizada, né, ela chegou num nível que era de 2018. Antes disso, obviamente, ela veio crescendo até 2018, onde ela foi atingindo patamares muito maiores, né? Chegou ali na casa dos 70, e variando, né? Entre 70 e 60 rublos por dólar, e agora está em 56. Isso é fruto dessas políticas que o Banco Central da Rússia tomou, e fruto também de ações políticas, como a imposição de pagamento do seu gás, né? Da exportação do seu gás na própria moeda deles, e algum aumento do preço de commodities que a Rússia também exporta, como os grãos e os derivados de petróleo, ajudando nas contas da Rússia nesse período de bastante sanções e crise para a Rússia especialmente, mas para o mundo inteiro, porque todo mundo está sofrendo com essa guerra em grande medida. Daí, efetivamente, o que a gente viu os dados e foi discutindo um pouco, né? Quando do início da guerra, a Rússia implementou um controle de capitais, impedindo que ele saísse de lá. Ela foi flexibilizando, permitiu uma retirada de 10 mil, equivalente a 10 mil dólares, e agora está na casa dos 50 mil. Né? Ou seja, flexibilizando a entrada e saída de capital estrangeiro, porque observou-se que não existe um cenário tão crítico para as fugas de capitais que deterioram a balança de pagamentos. Também o desempenho do PIB da Rússia cresceu, né, muito em função dessas exportações aumentadas que eu falei, cresceu no primeiro quadrimestre em 3,5%. O crescimento da economia da Rússia para esse ano ainda está projetado para ser de queda, mas a projeção está na casa dos 8 a 10% de queda, ou seja, de PIB negativo, agora está na casa dos 7%, ou seja, uma revisão desse decrescimento em função do desempenho econômico até agora que a Rússia conseguiu atingir. A inflação também, que é um perigo para economias em crise, atingiu de ano a ano, né, de abril até abril, 17,8%, ou seja, uma inflação alta, só que no relativo, no mês a mês, viu que se identificou um decrescimento da taxa de inflação, que cresceu em março 7,5% e agora está em 1,6%. Ou seja, há um controle, né, uma estabilidade dos preços que precisa ser observado ao longo do tempo, mas que
para uma economia que está em guerra, sofrendo sanções econômicas, é bastante impressionante, né? Nesse momento existe uma questão relacionada a default, a possibilidade da Rússia não honrar seus pagamentos internacionais, mas isso muito em função de ela não conseguir operar em dólar, porque ela está sancionada. Muitas dessas coisas eu vim tratando nos vídeos, né? As sanções econômicas contra a Rússia, tratei no vídeo, vou botar aqui linkado nos cards. Eu também falei sobre as tecnologias que a Rússia possui na área militar e a parceria com a Turquia, mas tudo isso para mostrar que economicamente não existe o caos colocado agora, como em 2014 não houve, né? Muitas manchetes bastante estrondosas, né? Bastante negativas em relação às possibilidades da Rússia, e tudo aquilo não aconteceu. Muito em função dessas políticas que eles foram adotando ao longo do tempo, e para enfrentar um cenário bastante conturbado, né, de crise, e driblar todas essas sanções e ter um mínimo de estabilidade interna. E isso que aconteceu, tanto é que a aprovação do Putin está na beira dos 80%, e quando a economia não vai bem, a aprovação popular do presidente cai bastante, né? E aí, pensando em cenário internacional, que a gente consegue identificar de cara é que existe a necessidade do mundo inteiro dos produtos da Rússia. A Rússia tem os grãos que ela exporta, e ela é uma potência agroalimentar, ela fez essa guinada. Como o mundo precisa desses produtos, e a Rússia tem uma proeminência nesse setor, é um contrapeso em relação a todas as sanções econômicas que ela vem sofrendo, e coloca ela numa situação melhor do que se poderia imaginar. Outra questão é a questão que todo mundo já está acostumado a falar, que é a do gás. O gás é central para a Rússia porque é um elemento, uma barganha geopolítica que ela tem com a Europa e com outros lugares do mundo, mas principalmente com a Europa, que é o seu grande inimigo, juntamente aos Estados Unidos, nessa guerra da Rússia contra a Ucrânia. E a Ucrânia fica como uma grande vítima de tudo isso. Recentemente, a Rússia começou um movimento de agrupar suas forças militares ali para o sudeste e sul da Ucrânia, né, tomando todo o Mar Negro, principalmente a maior parte dele, né, a principal parte ali, as regiões portuárias, como Mariupol, que estava sendo uma resistência dos grupos paramilitares que foram incorporados às forças militares da Ucrânia. E eles estavam fazendo uma resistência em Azovstal, que é uma siderúrgica enorme, o tamanho dela é o tamanho do centro de São Paulo. E agora, nos últimos dias, foi tomado, né, pelos russos, e teve a rendição desse grupo aí do batalhão Azov. A Rússia está se adaptando a esse ambiente de guerra na Ucrânia, apesar de conhecer muito bem o território e porque são vizinhos, né? Mas todas as questões envolvidas no ato da guerra e das suas potencialidades, ela se readecou e fez uma outra estratégia para a invasão que ela estava fazendo. E tudo indica que o mundo vai ser obrigado a negociar com a Rússia, ou colocar ela na mesa de negociações, porque o custo da guerra está sendo muito maior do que esperado, está sendo muito mais doloroso. A Europa é uma das grandes perdedoras junto com a Ucrânia, que é parte da Europa, mas a Europa, digo, os países industrializados e desenvolvidos da Europa estão sofrendo muito. O custo de energia lá beira os 17%, e a inflação ela não para de subir. Logo, é de se esperar que a guerra pode se encaminhar para um fim e que a Rússia vai ter uma boa parte do que ela demanda atendida. Para o mundo não é bom esse cenário de inflação, de commodities altas, de incerteza, porque tudo isso já vem somado ao que estava desarticulado com a Covid. Então a solução, ela a melhor solução, né, é que se termine a guerra de alguma forma e que se chegue a uma negociação de paz. Mas por hoje era isso. Tentei dar um overview aí, uma geralzão da economia da Rússia, mostrar que nem sempre algumas análises mais apressadas dos jornais e de alguns especialistas na área, elas podem ser confiáveis, haja vista a adaptabilidade que a Rússia tem mostrado nesses últimos 8 anos, né, desde a anexação da Crimeia. E hoje, agora, a gente vê que os dados da economia da Rússia não são tão péssimos quanto se imaginaria que fossem para uma economia que está em guerra, sendo sancionada, toda a má vontade e a aversão que alguns países tem em relação à Rússia, né? Várias empresas saindo de lá, e uma mudança de percepção indo para o lado negativo em relação aos russos. Mas era isso, e um abraço e até a próxima.